Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da São Carlos sobre os resultados do segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Felipe Góes, diretor-presidente da São Carlos, e Fábio Tikawa, diretor financeiro de Relações com Investidores. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.scsa.com.br/RI. Informamos que a apresentação será gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da São Carlos constituem-se em crença e premissa da diretoria, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou legislação e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da São Carlos e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Felipe Góes, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Felipe, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês para falar sobre os resultados do segundo trimestre de 2020. Eu gostaria de começar com um resumo dos principais destaques desse trimestre, que estão na página 2 da apresentação. 3 mensagens fundamentais. Primeiro, valorização e gestão ativa do nosso portfólio. Segundo, a nossa performance com alta rentabilidade. E terceiro, a estrutura de capital da companhia que continua sólida. Em relação à valorização do nosso portfólio, eu queria destacar que esse foi um trimestre excelente do ponto de vista de locações. Apesar da pandemia e dos impactos que ela traz para o nosso negócio, nós conseguimos reduzir significativamente as nossas vacâncias física e financeira. Elas saíram de 16,3% no caso da vacância física para 14,8% neste trimestre. Uma redução substancial em apenas 3 meses. Eu destaco aqui a locação de 13 mil metros quadrados no edifício Jardim Tietê, que foi fundamental para essa redução da vacância. Essa locação aconteceu em função do trabalho feito pela nossa área comercial de proativamente buscar locatários nesse momento de mercado e pela qualidade e localização do imóvel, que sem dúvida foi um diferencial para a gente conseguir esse desempenho no trimestre. A gente encerra o trimestre com um portfólio avaliado em 4,7 bilhões de reais, um crescimento de 14% no valor em 12 meses. O nosso portfólio de centros de conveniência aumenta em valor em 15% em um ano, e o NAV alcança 536 milhões de reais, é um crescimento de 32% no nosso NAV em 12 meses. O negócio de centro de conveniência segue num crescimento acelerado dentro da companhia com excelentes resultados. Então, em relação à gestão do nosso portfólio, foi um trimestre muito bom para a companhia, muito forte do ponto de vista de locação, e a gente conseguiu não só manter os nossos clientes, como trazer novos clientes para a nossa base, o que impactou e vai continuar a impactar positivamente os nossos resultados. Em relação ao nosso desempenho, eu gostaria de destacar o impressionante avanço que nós tivemos no FFO. Nós tivemos um crescimento de 36% em 12 meses no FFO, alcançando 23,4 milhões de reais nesse trimestre, com uma margem de 38,2%. A nossa margem FFO ficou em 38,2%. Aqui nós tivemos 2 elementos que foram fundamentais para alcançar esse tipo de desempenho nesse trimestre. Em primeiro lugar, o crescimento da nossa receita. Ela cresceu 6,2% no trimestre, comparado com um ano atrás.
Esse crescimento ocorre porque a gente tem crescimento na nossa base de imóveis, né, crescimento relevante na nossa base de imóveis, mas também porque fizemos ótimas aquisições no ano passado, estão agora gerando o retorno. E outro elemento fundamental foi a redução do nosso custo de endividamento. Reduzimos substancialmente o nosso custo de dívida, o que faz com que a gente alcance essa margem FFO de 38,2%, uma das maiores margens que a companhia já teve. Vale destacar também a nossa margem EBITDA do trimestre, que foi 75%, uma margem elevada para o setor, e também a receita com locações no segmento de centros de conveniência, que cresceu 9% em um ano, e a nossa margem NOI nesse segmento alcança 86%. Interessante acompanhar o avanço da margem NOI da companhia no segmento de centros de conveniência, o que mostra a consolidação desse setor, os ganhos de escala que nós estamos tendo e a melhoria nas locações que a gente está tendo nesse negócio de centros de conveniência. Aqui eu faço uma observação para chamar a atenção que, ao contrário dos shoppings, os centros de conveniência ficaram abertos ao longo de todo o período de quarentena, ao longo de todo esse trimestre que nós estamos avaliando aqui, porque eles se tornaram pontos de referência para o consumo do dia a dia das famílias que moram ao redor dos nossos centros de conveniência. Os supermercados, as farmácias, as lojas de conveniência e os pet shops ficaram em funcionamento ao longo de todo esse período e tiveram vendas e consumo bastante fortes e com crescimento relevante em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Por fim, a mensagem sobre a nossa estrutura de capital. A gente fez um reforço importante no nosso caixa, logo no início da dívida, da pandemia. Fizemos novas dívidas com o objetivo exatamente de reforçar o caixa e estar com uma posição de liquidez muito forte, não só para passar pela crise muito bem, mas também para estar pronto para novas aquisições e novas oportunidades que surgirão com certeza ao longo dos próximos meses. A gente encerra esse trimestre com uma posição de caixa de 466 milhões de reais, uma dívida líquida de 1,1 bilhão de reais, o que representa 23,3% do valor do nosso portfólio. Portanto, bastante apropriado para o perfil de negócio que nós temos. O nosso cronograma de amortização é bastante alongado, a gente não tem necessidade de refinanciamento, e o Fábio vai falar mais sobre o nosso perfil de endividamento ao longo da apresentação. O nosso prazo médio de dívida é de 9,4 anos, portanto, bastante alongado e apropriado para o tipo de atividade da companhia. Então, apesar de estarmos vivendo uma crise sem precedentes no Brasil, nesse segundo trimestre, e ainda seguimos nessa crise ao longo desse terceiro trimestre, a companhia entregou resultados realmente muito fortes, com queda de vacância, crescimento expressivo no FFO, crescimento de receita e de EBITDA e no lucro líquido. Então, estamos muito satisfeitos com o resultado e muito animados com as perspectivas de novos negócios que vêm pela frente para a companhia. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o Fábio, para que ele possa falar um pouco sobre as respostas da companhia à crise provocada pela pandemia e depois resumir os resultados da companhia. No final, eu volto para a sessão de perguntas e respostas. Bom dia a todos. Enfim, a companhia, logo vendo a crise da pandemia, né, em final de fevereiro, a companhia já tomou algumas medidas, então implementou um comitê de crise para acompanhar a pandemia e também acompanhar a operação da companhia. Então, a gente abriu algumas frentes aqui do comitê de crise. Em relação à saúde dos colaboradores, né, no trimestre, fizemos pesquisas, né, para acompanhar as necessidades dos nossos colaboradores e também acompanhar a saúde não só dos colaboradores, mas também de seus familiares. Fizemos uma adequação no layout aqui do nosso escritório. Aplicamos testes, né, de Covid. Foi feito três testes aqui para os nossos colaboradores. E hoje a gente tem aí um pequeno grupo de risco, né? Enfim, são colaboradores aí que estão classificados como grupo de risco. Estão trabalhando isso em home office, sendo que a companhia hoje, enfim, 80% dos nossos colaboradores já retornaram
as atividades aqui no nosso escritório desde julho. Nos nossos empreendimentos, né, enfim, como o Felipe falou, no segmento de escritórios não fechamos, né, os nossos escritórios, 100% dos escritórios permaneceram abertos, e no centro de conveniência tivemos aí 76% dos lojistas operando no nosso centro, ficaram abertos e atendendo a população. Para atender também novos protocolos de segurança foram implementados com o intuito de oferecer segurança não só para os nossos lojistas, funcionários, mas também clientes. E por fim, em relação aos nossos clientes, realizamos aí webinars para auxiliá-los nesse retorno, né, para o escritório, apoiar aqui os nossos lojistas no centro de conveniência para integrar suas operações de venda aos marketplaces e também empresas de delivery. E pontualmente a gente, enfim, para fortalecer os relacionamentos aqui com os nossos clientes, concedemos aí prazos para pagamento dos aluguéis e, em alguns casos aqui, descontos pontuais foram concedidos para fortalecer o relacionamento com os nossos clientes. Na página 4, comento um pouquinho a valorização do nosso portfólio, a gestão ativa. Então, o portfólio teve um crescimento em 14% em 12 meses, alcançando 4,7 bilhões de reais. Esse crescimento é fruto não só da apreciação do portfólio com base na avaliação feita pela CBRE, mas também de aquisições que a companhia realizou nos últimos 12 meses, sendo o edifício João Brícola e o Morumbi Office Tower. Consequentemente, a gente teve uma apreciação do NAV na mesma proporção, de 14%, alcançando 3,6 bilhões de reais. E o NAV por ação atinge, no segundo trimestre de 2020, R$ 63,20 por ação. Acho que destaque, de fato, aqui é o crescimento do NAV do centro de conveniência, que atingiu 32%, com valor de 536 milhões de reais no segundo trimestre. No gráfico ao lado, a gente mede a valorização da companhia pelo Total Account Return, que é basicamente o crescimento do NAV acrescido dos proventos distribuídos aos nossos acionistas. Então, nos últimos 10 anos, a companhia teve um crescimento superior a 13% ao ano. No slide 5, comento um pouquinho os indicadores operacionais e financeiros. Acho que o destaque aqui no trimestre, apesar da crise, a companhia apresenta sólidas margens, melhoras, né, de margens, então, em todos os indicadores. Receita com locação crescendo 6%, margem anual também melhorando, de 90,6% para 91,2% no trimestre, margem EBITDA no trimestre de 75%, no ano a margem atinge 78% em 6 meses de 2020, contra 76% no mesmo período de 2019, e o destaque de fato é o crescimento do FFO em 36%, com margem de 38% no trimestre. E margem líquida, por fim, aqui 19% no trimestre, um crescimento do lucro líquido recorrente em quase 70%. Por fim, no slide 6, comento um pouquinho a estrutura de capital da companhia. Enfim, a companhia tem uma posição sólida de caixa, a companhia tem uma posição de crédito muito boa perante o mercado. A gente fez uma captação de 100 milhões no trimestre para reforço de caixa e aproveitar oportunidades que estão surgindo em novos negócios. A gente encerra aqui o segundo trimestre com dívida líquida aproximadamente aí de 1 bi de reais, posição de caixa em quase 500 milhões de reais, que isso equivale a uma alavancagem de 23% do valor do nosso portfólio, com custo médio aí de dívida nominal em torno de 7%. Ressalto, né, o cronograma de amortização.
da nossa dívida. A gente tem aí nos próximos anos uma posição de caixa suficiente para fazer frente ao nosso cronograma de amortização. Não temos aqui pressão para rolar os nossos passivos. Enfim, nossos passivos estão muito bem alinhados com a geração de receita, geração de caixa da companhia. Então, a gente está bem posicionado aqui para passar por esse momento de crise e, eventualmente, aproveitar as oportunidades que possam surgir. Encerro aqui a apresentação, a gente passa para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila teclando *2. Lembrando que para efetuarem perguntas, basta digitar *1. Lembrando que para fazerem perguntas, basta digitar *1. Lembrando para fazerem perguntas, basta digitar *1. Não havendo perguntas, gostaria de devolver a palavra aos senhores palestrantes. Bom, gostaria de agradecer às pessoas que ouviram o nosso call e dizer que a gente está à disposição para quaisquer perguntas ou dúvidas que vocês tenham sobre a companhia, tanto o Fábio quanto eu. Contem conosco e eu desejo a todos um bom dia. Muito obrigado.